Bora aprender a produzir esse pequeno painel aqui? Oi gente, eu sou a G, a artesã Dona G Macramê, e esse aqui é o episódio 5 da nossa série de pequenos painéis, em que em cada episódio eu estou trazendo um tutorial de um painel que eu já vendi aqui no Dona G Macramê ou alguma nova opção para você apostar por aí também. Esse painel aqui é super simples de produzir, eu tenho certeza que você vai amar produzir ele. Mas antes de começar, já quero pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora sim, bora ver tudo que nós vamos precisar para produzir esse painel. Para o nosso painel de semicírculo, eu vou utilizar aqui uma cavilha de 25 centímetros. Lembrando que lá no meu grupo, a Casa da Dona G, um grupo que eu criei para conversar com vocês aqui sobre as aulas do YouTube. Inclusive, vou deixar o QR Code desse grupo aqui na tela para vocês. E vocês encontram também o link aqui embaixo do vídeo. E nesse grupo, vocês vão encontrar sugestões de fornecedores, PDFs, das nossas peças que eu estou postando por aqui. Vão encontrar também avisos sobre as aulas que eu estou postando aqui no YouTube e ofertas especiais, tanto de fornecedores quanto dos meus cursos também. Ah, e claro, como eu estava falando, eu deixei alguns fornecedores de cavilha lá da Shopee para você conseguir comprar por aí. E o legal é que você consegue comprar por tamanho. Então, é uma dica bem legal para você conferir por lá. Mas, voltando aqui aos nossos materiais. Além da cavilha, eu vou usar 3 tipos de fios. Na verdade, não são 3 tipos, são 2 tipos, sendo que um eu vou utilizar em 2 cores e o outro, é um tipo diferente. Porém, você pode fazer aí com o mesmo cordão ou com fios diferentes, tá? Não tem problema. Então, aqui, o primeiro tipo de fio que eu vou usar é o cordão de algodão de 4 milímetros. Esse aqui é da Papiro Macramê e eu vou deixar, o link desse fornecedor lá no PDF da peça que vocês encontram lá no grupo. E eu vou usar ele nessa cor aqui, que é um cappuccino, e também no cru, tá? Vou utilizar nessas 2 opções. E o meu terceiro fio, porque o primeiro e o segundo é o de 4 milímetros nesse cappuccino e no cru. O terceiro é esse cordão de cetim aqui na cor champanhe, tá? Esse aqui é da marca Arte Ponto de 4 milímetros. Vocês conhecem esse cordão como, além de cordão de cetim, como cordão de seda, como rabo de rato, Só que ele é aqui na espessura de 4 milímetros. Mas perto dessa espessura aqui de 4 milímetros, você pode utilizar vários outros tipos de fio também. E uma coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção é que nós vamos precisar de diferentes tipos de tamanho de fio. Então preste bastante atenção ao longo da aula para saber quanto de cada cortar, mas novamente lá no PDF vai estar tudo resumidinho para vocês. Além dos nossos fios da nossa cavilha, eu também vou utilizar aqui com vocês uma tesoura, uma fita métrica e uma cola de silicone para os acabamentos finais. Essa peça que a gente vai produzir, ela é super simples de ser produzida, super rápida também. Nós vamos utilizar apenas o nó de laçada e o nó festonê, que são um dos 5 nós mais simples do macramê. Então, se você for iniciante e já tiver treinado um pouco aí do nó festonê, você vai conseguir fazer esse painel tranquilamente e ele é muito fofo para adicionar aí no seu catálogo. Então, bora lá iniciar nossa peça. Nós vamos começar cortando 4 fios de 2,5 metros, tá? Aqui do nosso cordão. Essa aqui é a primeira cor. Então, lá no PDF você vai encontrar como cor 1, daí 4 fios de 2,5 metros, tá bom? E nós vamos adicionar a princípio apenas 2 desses fios aqui na cavilha. E para a gente adicionar na cavilha, nós vamos pegar aqui o meio. E para a gente achar o meio, a gente encontra pontinha com pontinha, vai aqui até o final e agora a gente tem o meio aqui. Então, sempre quando eu falar vamos encontrar o meio, é esse processo que você vai fazer. E a gente vai adicionar aqui na nossa cavilha, então pontinha com pontinha, vamos fazer o nosso nó de laçada. Então, sempre para adicionar o fio
na cavilha, a gente vai fazer o nó de laçada dessa forma. Pega as duas pontinhas, passa elas por baixo, abre aqui, né, os nossos dois fios e vamos puxar as duas pontinhas aqui no meio. Puxa aqui até o final. E aperta. E ó, observe que a gente conseguiu então o tracinho aqui pra frente. Se a gente virar, não tem tracinho, tá? Então aqui eu vou querer que o tracinho esteja na frente quando a gente adiciona os fios na cavilha. E quando a gente for adicionar no fio, eu vou querer sem o tracinho. Mas a hora que a gente fizer a primeira adição no fio, daí eu mostro como a gente faz sem o tracinho, tá? Então, com o tracinho, sempre com as duas pontinhas por baixo. Vamos adicionar o segundo fio da mesma forma. Então, ó, pega aqui as duas pontinhas. Aqui tá o meu meio. Passo aqui por baixo e resgato aqui por cima e puxo. Então, estou aqui, ó, com os meus dois fios. E agora é o momento da gente iniciar o nosso semicírculo. Para firmar a minha peça aqui na mesa, eu vou utilizar o meu borde macramê. Esse borde, gente, ele é da Nobis Macramê. Inclusive, aqui embaixo, né, do vídeo, na descrição, você vai encontrar o link da Nobis e também o meu cupom de desconto. Os fios você encontra lá também. Então, é um dos fornecedores que eu sempre indico por aqui. Esse aqui é o meu borde macramê no tamanho M, tá? E eu uso muito ele. Então, eu vou posicionar ele aqui, ó, e vou colocar alguns alfinetes só prendendo ele. Aqui eu tô fazendo na mesa, mas é só para facilitar, né, a visão para vocês. Mas se você quiser fazer na arara, tá? Não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Nós vamos começar pegando esse primeiro fio aqui e nós vamos, ó, fazer o festonê com esses 3 fios aqui. E nós vamos sempre manter a direção do fio guia, que é esse primeiro aqui, assim, ó, em direção aqui meio que reto, tá? Porque depois nós vamos adicionar esse fio aqui na cavilha. Então, vamos lá. Vamos pegar o nosso segundo fio e a gente vai fazer o festonê. Se você não conhece ainda esse nó, você vai pegar a pontinha aqui, ó, desse primeiro fio. Você vai passar a pontinha por cima e resgata aqui, ó, no meio e puxa. Você vai puxar aqui, ó, até o final. E esse fio aqui guia, você vai manter ele retinho, tá? Mantém ele preso aqui com a sua mão da direita. E vamos fazer uma segunda volta igual. Então, pega a ponta, passa por cima e depois resgata aqui no meio. E puxa. Fez 2 voltas? Pega agora o próximo fio. Pega aqui a ponta, passa ela por cima, no meio. E de novo aqui por cima e no meio e puxa. E nós sempre vamos fazer esse mesmo movimento, tá? Aqui, para ficar mais rápido, eu só passo ele por cima aqui, ó, e resgato no meio, fica mais rápido. E pronto, ó. Nós criamos a nossa primeira curvinha. E agora, nós vamos adicionar este fio aqui em laçada aqui na nossa cavilha. Então, nesse momento, eu vou só tirar aqui a minha cavilha. Vou passar minha ponta aqui por cima. E aqui pela esquerda, eu pego ele e puxo. E ó, eu puxo bem, tá? Puxa bem para ele ficar bem firme. E agora, para a gente fazer o nosso tracinho, nós pegamos a ponta novamente, só que agora a gente passa aqui, ó, por baixo e resgatamos no meio aqui também, ó, pela esquerda e puxa. E agora, ó, nós fizemos nosso primeiro mini semicírculo. Se precisar voltar o processo, faz de novo. Mas vou repetir esse processo várias e várias vezes aqui,
porque nós vamos precisar prender os fios várias e várias vezes, tá? Então, agora é o momento da gente posicionar certinho no meio essa nossa primeira parte. Então, aqui, ó, vou pegar minha fita métrica. Ó, eu tenho 25 centímetros, então onde for o 12,5, eu vou posicionar esse meio aqui. Então, meu 12,5 está aqui. E, ó, bem posicionadinho. Não, um pouquinho mais pro lado. Agora sim. Agora ele está bem no meio. Bom, primeira parte, então, nossa primeira fileira já está completa. Agora, vamos para a nossa terceira adição de fio. Então, vou pegar aqui o meu terceiro fio que eu cortei, junto as duas pontinhas e adiciono aqui na cavilha com o nó de laçada. Então, as duas pontinhas por baixo e puxo. Puxo e encosto ele aqui. Prender aqui de novo. E agora, vamos sempre repetir o mesmo processo. Vou pegar aqui o meu primeiro fio e vou fazer toda a borda aqui e depois adicionar novamente na cavilha. Então, ó, vou pegar o meu primeiro fio, faço aqui o nó festonê. E, gente, ó, um detalhe, né? Vocês perceberam aqui que a gente está começando a ter um bom espaçamento entre o fio e até o último aqui? Então, tá na hora da gente fazer uma adição. Porque se eu continuasse aqui, ia sobrar uma boa parte de fio, ou então, né, aqui o meu semicírculo ia começar a dobrar. Então, para que isso não aconteça, eu vou pegar o meu outro fio, o meu quarto fio, e vou adicionar aqui no meio. Porém, agora eu vou adicionar ele de outra forma. Eu vou pegar aqui as minhas duas pontinhas, vou vir até o final, até o meio aqui, ó. Encontrei o meu meio. E agora, ao invés de passar as duas pontinhas por baixo, eu passo esse meio aqui por baixo. Ó, então, faço o nó de laçada e, ó, passei o meio. Agora aqui, dentro do meio, eu puxo esses dois fios. Também é o nó de laçada, vocês perceberam, só que a gente muda, né, o começo. Porque daí agora, ó, ele não tem o tracinho tá aqui atrás. Então, eu vou puxar esse fio até aqui, ó. Tá vendo? Então, fiz aqui uma adição e vou finalizar com os meus dois fios aqui que sobraram. Com o nó festonê, hein? Tá vendo aqui agora que ele conseguiu vir até o final? Isso foi graças à nossa adição, tá? Então, em todas as nossas camadas agora, nós vamos precisar fazer adições, porque o comprimento aqui vai aumentando e daí só o nosso fio aqui, ele não aguenta, tá? A gente precisa ir adicionando mais e mais fios. Então, agora, vou tirar aqui e nós vamos fazer novamente o nó de laçada aqui na cavilha. Só que com a pontinha do fio. Então, passa a pontinha por cima e resgata aqui no meio. Lembrando que esse fio aqui é aquele lá primeiro que foi o nosso fio guia. Puxa. E agora, com a pontinha, a gente passa ela por baixo e aqui no meio e puxa. E está feita a nossa segunda camada. O nosso quinto fio é um fio ainda na cor 1, a cor cru, de 2,20 metros. Então, eu cortei ele aqui, vou adicionar com o nó de laçada, como na cavilha, as duas pontinhas aqui por baixo e faço o meu nó de laçada. E aqui nós vamos seguir o mesmo princípio aqui de cima.
Então, nós vamos fazer aqui o nosso nó festonê. Chegando no meio, eu faço uma adição. Porém, essa nossa primeira adição vai ser uma adição especial, porque nós vamos fazer a adição com aqui a nossa cor 2. Então, você já pode cortar aí 2 fios de 2 metros dessa cor nova, da nossa cor 2, tá? E vamos deixar aqui de lado, porque já já eu vou pegar um desses fios. Então, mesma coisa, vou pegar o meu primeiro fio e começar a fazer os meus nós festonês até aqui o meio. Então, quando ele estiver alinhado aqui com o meu meio, que é esse fio aqui que eu adicionei, daí eu adiciono aqui embaixo um desses fios. Então, bora lá. Ó, e uma coisa importante é você sempre tentar deixar aqui o seu festonê bem juntinho com a camada anterior, porque senão ele vai começar a mostrar muito espaço e o painel fica feio. Então, ó, deixa ele bem juntinho. Principalmente nessa primeira volta, aperta bem aí. Aqui vou fazer mais um nozinho. Agora, ó, tô aqui no meio, vou pegar o meu primeiro fio bege, junta ponta com ponta. Como nós vamos adicionar aqui no fio, então a gente encontra o meio. Lembrando sempre, adicionando na cavilha, a gente faz nó de laçada com as 2 pontas. Adicionando no fio, vamos fazer nó de laçada com o meio. Então, coloco o meio aqui por trás e puxo os 2 aqui. Puxei, levo aqui até o meio e continuo os meus nós. Terminou, vamos passar aqui o nosso fio guia na cavilha. Então, pega aqui o primeiro fio, passa ele por cima, resgata pela esquerda, pega a ponta, passa por baixo, resgata aqui no meio. Bora para a próxima fileira? Continuamos com a nossa cor 1. Então, sempre que a gente for adicionar fio aqui, vai ser da cor 1. As 2 outras cores vão ser apenas aqui no meio, tá? Só que agora, gente, o que a gente vai fazer? Ao invés da gente adicionar o fio aqui do lado direito, nós vamos adicionar o fio do lado esquerdo. Por que nós vamos fazer isso? Porque se eu adicionasse o meu fio aqui, eu ia ficar com um fio a mais aqui. E conforme fosse passando as fileiras, essa parte aqui ela ia ficar muito maior do que essa. Então, para regular isso, eu vou adicionar agora o nosso 6º fio branco aqui na direita. Então, faço aqui o meu nó de laçada só aqui na direita. E vamos fazer o mesmo processo, só que do outro lado, tá? Então, para fazer aqui o nosso nó festonê do outro lado, é a mesma coisa, ó. Pega a pontinha, só que agora você passa aqui no meio da direita e puxa. Pega de novo a pontinha, passa aqui por cima, pega aqui no meio, tá? E puxa. E eu vou fazer até aqui, ó, uma perninha do colorido, tá? Vou fazer aqui. Fiz aqui, ó, o festonê com a primeira perninha. Agora eu pego o segundo fio aqui, ó, da nossa cor 2. E ainda aqui no meu fio guia, ó, que é esse, eu vou adicionar com nó de laçada, só que aqui, ó, com a nossa
voltinha por baixo. E agora eu continuo a fazer aqui os meus festonês até o último. E para fazer o nosso nó de laçada, aqui do lado direito, é o mesmo processo, só que nós vamos inverter os lados. Então, você vai pegar a sua pontinha, passar aqui por cima, resgata por trás agora pela direita. Daí você pega a sua ponta, passa agora por baixo e resgata aqui no meio também pela direita. Aproveitando que você está aqui aprendendo essa peça maravilhosa comigo, deixa eu te contar uma coisa rapidinho. Você sabia que eu tenho um curso com mais de 50 peças de mesa posta em macramê? O Mesa Sofisticada foi feito para você que não conhece macramê, para você que já sabe o macramê e quer se especializar, para você que quer fazer para presentear, fazer para você ou até mesmo ir além e transformar o macramê numa renda extra ou até mesmo seu trabalho. Dentro desse curso eu ensino passo a passo da técnica do acabamento de todas as peças de mesa posta e também te ensino sobre materiais, os fios e tudo que você precisa saber para crescer dentro do macramê. Mas como eu falei, tudo isso voltado para o nicho de mesa posta, um nicho que tem feito muito sucesso e crescido muito também dentro do mercado. É um curso completo que você pode fazer no seu ritmo, aí dentro da sua casa. E se você quiser conhecer mais, é só você clicar no link que está aqui embaixo na descrição ou apontar a sua câmera para o QR Code que está aqui em algum lugar na tela, que na página que vai abrir aí eu vou contar mais sobre esse curso maravilhoso. Então agora, bora voltar para a aula. Já fizemos então 4 camadas e agora vamos para a nossa 5ª camada. Então vamos pegar aquele fio, o segundo fio de 2 metros que a gente tinha deixado separado. Adicionamos agora pela direita, porque na vez anterior a gente adicionou pela esquerda. E vamos novamente fazer os nossos nós até o meio. Fiz aqui até o meio. Como eu sei que é o meio, porque eu já fiz 2 da cor 2 e ainda falta mais 2. Então agora eu vou cortar 3 fios, ó. 3 fios do meu terceiro fio, que é a cor 3, então. Eu vou cortar 3 fios de 1,70 m. Vamos pegar um desses fios e os outros 2 a gente deixa separado. Junto ponta com ponta, encontro o meio e adiciono aqui no meio. E continuo aqui todo o meu restante. Prontinho, agora é só fazer aqui a nossa laçada. A partir agora da nossa 6ª fileira, nós vamos pegar 3 fios de 1,80 m e vão ser eles que nós vamos utilizar para as próximas fileiras. Então, vou pegar apenas um para fazer a fileira 6 e os outros eu deixo separado. Então aqui agora, vou adicionar aqui do lado direito, porque essa última fila eu comecei aqui do lado esquerdo. Então, vamos lá, adiciona aqui com um nó de laçada. E vamos fazer aqui a nossa volta até o meio aqui do nosso fio champanhe, a nossa terceira cor. Então, vou fazer até com o primeiro aqui. Bora lá. Eu gosto de dar uma viradinha nele, por isso eu gosto de fazer essa peça, principalmente aqui na mesa, que eu consigo ir virando. Na arara fica um pouco difícil isso.
Cheguei aqui no meio, pego o meu segundo fio aqui do champanhe que a gente tinha separado e vou adicionar ele. Então, ponta com ponta, encontro aqui o meu meio e adiciono. Sexta fileira completa, vamos para a sétima. Então vamos pegar o nosso segundo fio aqui dos 3 que a gente tinha cortado de 1,80 m. Ponta com ponta, agora eu adiciono aqui na esquerda. E bora lá! Cheguei aqui no meio, adiciono o meu último fio champanhe. Agora nós vamos para a nossa última fileira. Então, no total, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós vamos para a nossa oitava fileira. E essa oitava fileira, tirando aqui a primeira, né, que a gente não teve nenhuma adição, ela vai ser também a única que a gente não vai adicionar fios. Então, nós vamos fazer a nossa oitava fileira apenas com esses fios que a gente já tem. Então, vou adicionar aqui com o nó de laçada, agora pela direita. E vamos fazer toda a nossa volta sem nenhuma adição. Então, apenas pegue aqui o primeiro fio e vamos guiar e finalizar com a nossa laçada aqui do outro lado. E, gente, está pronto o nosso painel, nosso pequeno painel aqui que eu queria mostrar para vocês. E vocês viram que ele é super simples de ser produzido. E o nosso quinto painel aqui da nossa série. E assim, por mais que ele seja o menor que eu tenha ensinado para vocês até agora, ele é um tipo de painel que eu recomendo que vocês vendam, inclusive assim, em dupla, em trio, porque a ideia não é apenas usar ele, mas sim, né, um conjuntinho. Ou ser apenas também um pequenino painel que você vai oferecer por aí. Inclusive, eu quero mostrar para vocês uma foto que eu resgatei lá do comecinho do Dona G. Essa foto aqui, ó. E percebam que eu fiz aqui, né, o conjuntinho e eu até alternei. Então, por exemplo, esse primeiro, ele tá bem parecido, né? Só que aqui no meio, ao invés do champanhe, eu coloquei o preto. E no segundo, eu usei apenas 2 cores, que foi o bege e a minha cor 2 e 3, eu acabei utilizando a mesma, né? Então, como que eu faria isso? Eu simplesmente, os fios que eu cortaria no champanhe, eu corto aqui da mesma cor e vou sempre adicionando aqui no meio também, tá? Então, você pode fazer ele de várias e várias formas, fazer ele de várias cores. E agora, aqui no final, né, pra gente
só terminar. O que eu recomendo para você cortar a franja é alinhar todos os fios. Então, deixa ele bem retinho. Alinha os fios. Ó, deixa o fio certinho aqui também. E aonde você quiser cortar, com ele retinho aqui, você vem e corta na altura que você deseja. Você pode passar também uma fita crepe onde você quer cortar para ficar mais retinho ainda. Uma fita crepe, uma fita adesiva. E bora lá cortar. Então, vou pegar, ó, o meio, bem aqui. Meus fios todos alinhados. Agora eu venho aqui e vou cortar em diagonal. Porque eu quero uma ponta em V. Poderia deixar a ponta também em semicírculo. Aqui do outro lado é a mesma coisa. Mas aqui, ó, eu vou pegar esse fio aqui que eu já cortei e vou usar ele como base. Prontinho. E se precisar de algum ajuste, só fazer aqui no final. Desse jeitinho aqui, o meu painel, ele ficou com 40 centímetros de altura. Aqui, ó, ele ficou com 16 centímetros, mas a nossa cavilha é de 25. Você pode colocar a cavilha de 20. Ah, outra coisa, você pode aumentar também a quantidade de fileiras. Só que uma recomendação, para você aumentar a quantidade de fileiras, né, é só você cortar um fio a mais e colocar também um fio a mais aqui no meio. Mas o que eu recomendo é que se você quer deixar com mais fileiras, que você corte os fios, esses outros fios aqui também maiores, tá? Para que não fique muito curtinho aí as suas franjas. Então, com a quantidade de fio que a gente tinha aqui, ainda daria para fazer mais umas 2 fileiras. Aqui, ó, no total eu tenho 6 centímetros de altura das fileiras, tá? E ele fica... Gente, eu acho ele uma fofura. Vou deixar ele assim, ó, pra vocês verem. Ele ficou assim. Agora, vamos só adicionar o nosso fio para pendurar ele. Então, peguei aqui um fio branco, um fio no cru mesmo. E pra gente colocar o fio pra pendurar, pego minha ponta. Ó, peguei aqui um fio, acho que ele tem 1,5 m, 1,20 m. Mas você pode pegar do próprio rolo e depois você corta. Então, vou colocar ele aqui, ó, de cima para baixo. Eu resgato ele pela esquerda. Agora passo por cima de novo e resgato na esquerda também, só que pelo meio aqui. E puxo. E ó, quando eu puxo, ele fica, ó, cruzado dessa forma, tá? Aqui, vou fazer um nozinho. E a gente cola ele depois por trás. Pego aqui o fio maior. Eu passo ele por cima, ó, por cima. Resgato pela esquerda. Puxo aqui, ó. Agora passo aqui, ó. Ele também é como se fosse por cima, ó. Como se fosse por cima de novo. Resgato aqui no meio pela esquerda. Mesmo movimento desse primeiro. Para os painéis eu sempre faço desse jeito. E agora, ó, vou só dar um nozinho simples aqui. E pronto. Eu gosto de deixar, gente, ele bem rente, né? Eu sempre deixo ele bem rente. Às vezes, se você for olhar no Pinterest, tá? As pessoas cortam gigante. Por que eu gosto de deixar ele bem rente? Porque é mais certeza de que todos os outros ficariam, né, na mesma altura. Se eu deixar ele muito grande, eu não consigo controlar muito isso. Agora, ele pequenininho assim, dá pra controlar. Vou cortar aqui, ó, a pontinha. E com a cola de silicone, eu vou só passar a cola aqui, ó. Aqui você pode passar também no próprio fio. E vamos colar aqui por trás.
E agora sim está pronto oficialmente o nosso painel 5. Esse painel, na época que eu vendia ele, que foi lá por 2021, 2022, eu fazia ele no barbante 24 fios, inclusive é uma opção para você fazer aí também. E eu vendia ele R$40 a unidade e R$70 a duplinha. Naquela época era um valor ok, hoje eu acho que esse já é um valor muito baixo para ele. Então, se for no barbante, você poderia aumentar para uns R$50 a unidade. E no cordão de algodão, eu já deixaria aí uns R$60 a unidade. E o parzinho, por exemplo, faria por 90, 100. Então, você pode seguir aí mais ou menos essa média de valor. Porque é um painelzinho pequeno, né? Que a gente não leva muito tempo para fazer. Então, não precisa também ser um valor, né? Muito acima disso. Mas um valor que valorize o seu trabalho, valorize aí a sua mão de obra. Então agora me conta aqui nos comentários o que você achou desse pequeno painel super fofo aqui, em quais cores você quer produzir. E a seguir vou deixar algumas sugestões de painéis que eu já fiz por aqui e que você pode assistir também.